Nessa primavera florescente, nesse início desse extraordinário mover de Deus, o que é a gota d'água foi o padre zeloso pelas suas ovelhas e teólogo, professor na Universidade de Wittenberg, Martinho Lutero, afixa na porta da igreja do castelo da universidade as suas 95 teses. E qual que era a intenção de Lutero? A intenção dele era levantar uma discussão acadêmica. Ele não tinha intenção nenhuma de gerar polêmica e muito menos confrontar o Santo Padre, o Bispo de Roma, com os seus escritos. E isso tanto é verdade que as 95 teses foram publicadas originalmente em latim, que não era uma língua dominada pelo povo alemão. Isso era uma linguagem de debate acadêmico no meio universitário. E Lutero convoca, inclusive, na abertura das 95 teses, um debate, uma conversa sobre esse assunto. E esse era o intento daquele padre cuidadoso com as suas ovelhas e, ao mesmo tempo, rigoroso na ortodoxia e na doutrina cristã, bíblica e neotestamentária. Esse extraordinário momento era a Reforma experimentando o florescimento, a primavera avançando de maneira firme. E qual era o conteúdo das 95 teses? Lutero afirmava que qualquer pessoa, diante do sacrifício de Cristo, já era perdoada por um arrependimento e uma apropriação desse perdão gratuito. Era pela graça. Lutero afirmava também que se o Santo Padre em Roma soubesse os abusos que estavam acontecendo em seu nome, ele jamais concordaria com isso, liberando as pessoas da compra desse perdão pelas bulas de indulgência. Lutero afirma que faz melhor aqueles que davam uma oferta aos pobres do que aqueles que compravam as bulas de indulgência. E todo esse conjunto das 95 teses eram extremamente bem fundamentados na doutrina evangélica, na doutrina da graça e nos escritos paulinos e da doutrina também agostiniana da graça divina e da salvação pela fé mediante a graça. E esse argumento, então, faz surgir uma tremenda controvérsia, porque imediatamente as 95 teses são copiadas, traduzidas para o alemão, caem para o público corrente, para o vernáculo alemão, e depois, em seguida, são traduzidas para todas as línguas europeias, e essas 95 teses, na verdade, incendeiam um campo seco e causam um tremendo impacto pelo continente europeu inteiro. Durch die Erfindung des Buchdrucks wurde das Wort weit verbreitet. Ein Beispiel, vor Martin Luther lebte in Europa ein Reformator, Jan Hus hieß derselbe. Und nur so laut er reden konnte, hat man seine Ideen verstehen können. Durch den Buchdruck konnte man das geschriebene Wort in unendlicher Anzahl vervielfältigen und so eben weit verbreiten. Man musste nur jemanden haben, der das dann lesen konnte, vorlesen konnte. Ja, und das war der große Fortschritt gewesen. Século antes, o alemão Hans Gutenberg inventa a imprensa que na prática eram tipos móveis. Ele funde em chumbo as letras individuais e, através dessas letras fundidas em chumbo, ele compõe palavras. Palavras são compostas em frases e parágrafos. Parágrafos são montados em blocos de páginas e, na verdade, isso funciona como um carimbo. Mas é um carimbo muito versátil porque ele pode reaproveitar essas letras, recompondo novas frases, novos parágrafos e novas páginas. E ele publica finalmente a Bíblia, é o primeiro livro publicado no Ocidente, 180 cópias, a Bíblia na versão latina, e Johannes Gutenberg
causa então uma poderosa revolução com a invenção da imprensa. Aquilo que era penoso, trabalhoso e caríssimo, muito lento, a produção de livros artesanais por pessoas que copiavam à mão esses livros, agora acontece em escala industrial. Milhares de cópias de artigos, milhares de livros são publicados. E esse ambiente é outro aspecto usado por Deus para que a sua palavra possa ser restaurada e colocada de volta nas mãos do povo. A poderosa verdade da salvação pela fé, que é o principal fundamento da nossa vida cristã, na verdade estava sendo colocada de volta no seu devido lugar. A igreja durante séculos foi perdendo a revelação da palavra e uma salvação baseada em obras, baseada em performance, tinha lentamente tomado o centro da prática e do ensino cristão. E Martinho Lutero agora, com o ensino da palavra e com essa veemente e contundente defesa bíblica em confronto com a venda de indulgência, na verdade está sendo instrumento de Deus para restaurar e colocar no lugar definitivo a salvação pela fé, mediante a graça, pela graça gratuita, pelo dom gratuito de Deus, através de uma fé simples, de uma aceitação incondicional, de uma aceitação baseada no favor de Deus, colocando novamente no lugar central essa doutrina evangélica tão fundamental. Isso é a base da nossa vida cristã, de qualquer igreja cristã evangélica, pentecostal, carismática, reformada. Esse é, na verdade, o principal fundamento da nossa salvação, que foi posto no seu devido lugar novamente.